Pessoal, hoje eu quero usar o espaço para falar sobre o roteiro da audiência na Justiça do Trabalho. Todo advogado faz audiência, sabemos todos, é do dia a dia de todos os advogados. E eu acho importante saber, do ponto de vista técnico, o desenvolvimento desse script, desse roteiro da audiência, até para poder se posicionar. Então, ele tem fases, na verdade, eu vou trazer o script, as etapas da fase de conhecimento. Primeiro de tudo, a conciliação. Antes mesmo de receber a defesa, portanto, pela lei, antes mesmo de tirar, por exemplo, o sigilo da contestação, o juiz deverá tentar a conciliação entre as partes, mostrando que a Justiça do Trabalho é eminentemente conciliatória. Ela privilegia a solução pacífica dos conflitos. Isso está até no artigo 764 da CLT, e vamos lembrar que a conciliação pode ser obtida a qualquer momento, inclusive na fase de execução. Mas então mesmo, até para abreviar o processo, a primeira observação do juiz é a tentativa de conciliação e se espera que ele haja como homem de negócios, realmente ouvindo as propostas, ponderando, fazendo eventualmente a sua contraproposta, levando as partes, aconselhando-as a, dentro do possível, realizar um acordo. Mas vamos lembrar que o juiz não é obrigado a homologar um acordo. Se ele entende que o acordo é lesivo a uma das partes ou é fraudulento, ele pode e deve se negar à homologação do acordo. Por outro lado, esse acordo põe fim à causa. O acordo homologado na Justiça do Trabalho faz coisa julgada material, né? Então, ele tem a força de decisão irrecorrível. Eu diria a você que o acordo homologado na Justiça do Trabalho tem mais poder do que aquele na Justiça Comum, porque lá o acordo apenas extingue o processo com resolução do mérito. Na Justiça do Trabalho, ele faz mais, ele faz coisa julgada. Bem, então o juiz primeiro pergunta, sobre a questão da conciliação, possibilidade da conciliação. Em não havendo condição, o processo continua, ele prossegue, e aí é o momento da apresentação da defesa, da resposta. Resposta é gênero, que tem 3 espécies: contestação, exceção e reconvenção. A despeito da CLT trazer a previsão no artigo 847 de uma defesa verbal, oral, na prática o que a gente vê são defesas já previamente enviadas e que já constam no PJE, com ou sem sigilo, dependendo de cada advogado. Mas é nesse momento que aquela defesa que estava em estado latente, em estado potencial, ela vem recebida efetivamente no processo. Vamos lembrar, com a alteração da CLT, na audiência, mesmo que o réu esteja ausente, se o seu advogado está presente, a defesa deve ser admitida. Ela é incorporada aos autos do processo, ela não pode ser excluída, então, pelo magistrado. Então, a defesa é gênero, tem essas 3 espécies, e vamos lembrar também uma pequena diferença que ocorreu em relação à exceção, a exceção de incompetência relativa, a exceção territorial que é dito. Então, agora, com a modificação que teve com a reforma trabalhista, a exceção pode ser apresentada antes das outras modalidades de resposta e tem que ser julgada antes, evitando com isso que uma audiência que esteja num local territorialmente, geograficamente inadequado continue com a análise do mérito daquela questão, e evitando que o réu tenha que se deslocar, às vezes uma distância grande, por exemplo, para fins de realização da audiência. Então, se houver a exceção apresentada, todo o processo é paralisado e essa exceção tem que ser instruída e julgada. Evitando essa instrução, deve ser feita inclusive com expedição de carta precatória, evitando com isso que o réu, tenha que se deslocar, tendo custos, gastos, dispêndio de tempo, de recurso, de dinheiro, para poder eventualmente comprovar que aquele local não é o adequado. Ainda assim, o que a gente vê na prática, tu está dizendo agora do dia a dia do fórum, é que normalmente o que se vê é a apresentação de contestação. As exceções são raras, reconvenções então mais raras ainda. Então eu quero ter esse compromisso de tratar daquilo que a gente vê efetivamente. O que a gente não vê, eu vou tratar, como estou falando aqui da exceção. Mas quero tratar especialmente do que acontece no dia a dia, portanto, é útil para você na tua advocacia. Então, a contestação é apresentada, ela deve vir numa ordem. Primeiro, você suscita as chamadas preliminares, e são chamadas preliminares porque, se acolhidas, elas extinguem o processo sem resolução do mérito. Depois das preliminares, temos a prejudicial de mérito, a prescrição parcial, que pode ou não vir na defesa, de acordo com cada situação concreta, e depois o mérito
mérito em si. Toda matéria que você tem que trazer, e vamos lembrar aquele princípio da eventualidade. Está no CPC que toda matéria de defesa deve ser trazida por ocasião da contestação, sob pena de ocorrer preclusão. Então é muito importante que se faça uma boa defesa. Até uma dica que eu dou, muitos advogados pegam o rol de pedidos da petição inicial, recortam e colam e fazem a defesa de acordo com aquilo, para não correr o risco de ter algum pedido que não seja objeto de contestação, que nesse caso pode se falar até de confissão, quando uma parte alega uma coisa e não é refutada pela parte contrária. Mas assim, os fundamentos são importantes, mas mais importante é repelir, refutar todos os pedidos, caso efetivamente haja contestação para todos eles. Se não houver contestação, talvez seja mais interessante se calar, né, do que ter que apresentar uma coisa falsa, uma mentira. Logo em seguida, e na mesma audiência, há o início da chamada instrução. Instrução é a produção de provas. Na verdade, algumas provas já foram produzidas. A prova documental, por exemplo, já foi produzida. O autor juntará seus documentos com a petição inicial e o réu juntará os seus com a defesa. E, em princípio, a prova documental fica preclusa. Não há possibilidade de juntar documentos depois, salvo no caso de fato novo ou fato superveniente. Se admite até a juntada em grau de recurso, conforme súmula 8 do TST. Mas a prova documental, em princípio, está exaurida. Então, naquele momento, será o caso do deferimento de prova pericial, se for o caso, dependendo da situação, ou, e aí especialmente o que mais acontece, a produção de prova oral. Então, ela é subdividida em depoimentos pessoais, depoimento das partes, o interrogatório das partes e a prova testemunhal. Testemunhas são pessoas que supostamente viram, presenciaram determinado fato e levarão ao conhecimento do juiz para formar o seu convencimento e basear a futura decisão, a futura sentença que haverá de ser prolatada. Então, na instrução, nós escolhemos os depoimentos pessoais e depois as testemunhas, iniciando sempre pelo autor, depois o réu, das testemunhas da mesma forma. Primeiro as do autor, depois as do réu, em princípio. Vamos lembrar que hoje nós temos a carga dinâmica da prova, prevista inclusive no artigo 818, parágrafo 1º da CLT, de modo que o juiz poderá, se for o caso, inverter essa ordem de produção de provas sem que com isso ele esteja ferindo qualquer tipo de direito. Por exemplo, se a empresa alega justa causa como fator de ruptura contratual, o trabalhador não precisa provar que é inocente. É a empresa que tem que provar que ele é culpado. Então, não haveria qualquer óbvio obstáculo em que o juiz fizesse a inversão do ônus da prova, ouvindo primeiro as testemunhas do réu. E se ele não se convencesse da falta grave supostamente praticada pelo empregado, ele poderia até mesmo dispensar as testemunhas do autor. E, claro, depois fundamentar isso devidamente na sua sentença. Da instrução, vamos então para as razões finais, tudo na mesma audiência. Razões finais é um apanhado final, geral, a possibilidade que as partes têm, são 10 minutos para cada parte, de acordo com o artigo 850 da CLT, de trazerem um resgate final, um histórico final, uma fundamentação dos pontos mais importantes, mais relevantes, que foram produzidos nos autos. Então, cada parte tem até 10 minutos. Se houver adiantado da hora ou a situação for muito complexa, o juiz pode deferir a apresentação de razões finais por escrito. A isso se dá o nome de memorial. Memoriais são as razões finais por escrito. A lei traz essas duas possibilidades, mas o que eu já vi na prática é, mesmo não havendo adiantado na hora, mesmo não sendo complexa a matéria, o próprio juiz, em consenso com as partes, quase que numa negociação processual prevista hoje no artigo 190 do CPC, defere a produção, a apresentação de memoriais e confere prazo comum, e agora no PJ todos podem funcionar e atuar no mesmo processo simultaneamente. Por outro lado, esse memorial é ruim porque ele atrasa a prestação jurisdicional, né? De qualquer maneira, isso aí é decidido das partes com o juiz, mas com certeza o juiz deferirá ou perguntará sobre razões finais, e é muito comum os advogados falarem ao final: eu me reporto. O que significa isso? Significa que ele está se reportando aos elementos já contidos nos autos, ou seja, não tem mais nada a acrescentar. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho de acontecer. Okay? E aí, bom, após razões finais, a lei ainda determina que o juiz tente novamente a conciliação. Então, repare que o primeiro ato da audiência é a tentativa de conciliação e o último também. Só que agora o juiz já tem mais ou menos uma ideia, pelo menos básica, de como ele vai julgar. E é nesse momento que os juízes, então, eles podem eventualmente exortar, até com um pouco mais de ênfase às partes, né, por uma conciliação. E às vezes também o que o trabalhador imaginava que ia ganhar ou pretendia, se vê que na prática as provas são falhas, não são tão consistentes, ou o réu, sempre muito resistente eventualmente a um acordo, verificando que a situação está difícil, é um momento aí de cada parte também, até com certa humildade, dar um passo atrás, que
quem sabe chegarem a um consenso com a participação do juiz. Seja como for, o juiz é obrigado a tentar essas duas conciliações pela lei. Aí muito se discutia que se o juiz não tentasse a segunda conciliação, haveria até nulidade do processo. Mas se ele não tentasse a primeira, mas tentasse a segunda, aí estaria convalidado porque ele tentou por último, derradeiramente uma conciliação. Eu acho, sinceramente, isso aí até um pouco de bobagem, porque todo juiz do trabalho certamente vai querer tentar a conciliação, ele já é vocacionado para isso, já é treinado para isso, e para tanto os advogados podem colaborar muito. Para poder fechar um acordo, colaboração, a ajuda do advogado é indispensável, porque o advogado é a pessoa de confiança da parte. A primeira coisa que ele pergunta, e quantas vezes eu já vi eu perguntando, chuta, o senhor aceita o acordo? Aí ele vira para o advogado, aí o senhor vê, depende do senhor, o senhor que decide. Ou seja, é a confiança que tem no advogado. E o advogado deve assumir essa confiança, claro, não vai decidir pela parte, mas deve aconselhá-lo com a sua experiência, com a sua visão até jurídica das coisas. Pela lei, todo esse script que eu acabei de falar, esse roteiro, deveria acontecer num só momento, artigo 849 da CLT. Mas na prática, agora eu estou trazendo da vida, há muitos juízes que fracionam a audiência. De forma deliberada e já avisada, eles vão fazer 2 audiências, obrigatoriamente. E como é que é esse fracionamento? Então, na primeira audiência, o juiz vai tentar apenas a primeira conciliação e vai, se for o caso, se não tiver sucesso, vai receber a defesa. Ali se definem as provas que vão ser produzidas, especialmente a prova oral, e se designa uma nova audiência posteriormente. E nessa segunda audiência se faz a instrução, razões finais e a tentativa da segunda conciliação. Isso é possível, eu acho que o juiz tem esse poder, isso está nos artigos 765 da CLT e 852D da CLT. Ambos os artigos dão ao juiz esse poder de fazer uma organização melhor da própria pauta ou dos processos. E repare, se eu for fazer uma audiência una, ela pode demorar pouquinho ou pode demorar muitas horas. Então o juiz tem que marcar menos audiências porque potencialmente todas elas podem demorar. Por outro lado, se eu marco a audiência fracionada, eu sei que essa primeira audiência, que é basicamente tentativa de conciliação e deferimento de provas, é uma audiência muito rápida. Então eu posso marcar uma quantidade maior de processos, e isso, se dependendo do percentual médio de acordos desse juiz, pode fazer com que ele resolva muitos desses processos. Os que não forem resolvidos terão a segunda audiência, que se espera seja bastante rápida para que a parte possa logo ter a sua resposta. Porque também, se essa segunda audiência for demorar muito, as outras pessoas na plateia já estão assistindo, e isso é um desestímulo, inclusive, para a realização da conciliação. Essas são as informações mais relevantes que eu trouxe para vocês sobre o script da fase de conhecimento no processo do trabalho. Espero que tenha sido útil e, como sempre, estude e faça mais pelo seu cliente.